Vamos então, pessoal? Vamos lá. Bom, na aula passada a gente deu uma geral, né? Sobre como é que vai ser a disciplina, essas coisas assim, não saiu muito disso. Hoje a ideia é dar um panorama geral sobre o AT, né? Sobre os potenciais de futuro e onde que a gente está, quais são as ideias que existem no futuro. Então, não um geral na disciplina, mas um geral no conceito de IoT, né? Nas coisas relacionadas com o conceito de IoT. Certo? Compartilhar a tela com vocês. Estão vendo aí direitinho? Estão conseguindo ver aí a tela? Tá aparecendo sim, professor. Beleza. É que o meu computador é meio ruim, às vezes demora para eu abrir o áudio. Entendi, não, tranquilo. Vamos lá, então. Vamos falar um pouquinho sobre uma parte introdutória aqui de internet das coisas, né? Essa parte aqui a gente já falou que a internet das coisas vem ganhando bastante atenção nos últimos anos, mas é um negócio interessante é que o termo internet das coisas foi criado em 1999, ou seja, já tem aí 22 anos agora, né? Vai fazer 22 anos que o termo existe. Né? E a ideia é justamente internet das coisas, porque você está ligando coisas na internet, não só computadores, está ligando qualquer coisa, né? Qualquer coisa que você queira, que tenha um mínimo de capacidade computacional, que nem precisa ser grande, suficiente para conectar na internet e transmitir alguma informação boba, né? Já pode ser considerado uma coisa da internet das coisas. Então, a internet das coisas é pegar a internet que existe já e colocar essas coisas, esses dispositivos interligados utilizando essa infraestrutura que já existe, né? Isso o número está um pouco desatualizado, mas já dá para a gente ter uma noção. Em 2018, o número de dispositivos de IoT instalados no mundo foi estimado em 1,2 bilhões de dispositivos. Em 2030, a estimativa é de 125 bilhões, ou seja, está crescendo absurdamente. Certo? Aí a gente pode tudo ligar, desde uma lâmpada até várias coisas aí que a gente pode pensar em ligar na internet, né? Aqui tem um desenhozinho, o avião, o carro, o celular, a casa, o roteador, a luz, né, a lâmpada, o barco, a cama, sei lá, o extintor de incêndio, qualquer coisa assim. A extintor de incêndio, pô, você pode, de repente, no extintor de incêndio ter algum sensor lá que foi acionado, o extintor de incêndio foi acionado, já manda um aviso, já toca um alarme nos bombeiros, porque se alguém acionou um extintor de incêndio é porque alguma coisa está acontecendo, né? Então, você pode pensar em várias automatizações nesse sentido aí. E uma das coisas, um dos conceitos que começou a aparecer com esse crescimento muito grande da internet das coisas, né, da multitude de sensores e dispositivos que existem, é o conceito de cidades inteligentes. Não sei se vocês já ouviram falar em cidades inteligentes, está meio de moda, então toda hora o pessoal fala em cidades inteligentes, mesmo quando não é muito inteligente. Mas a ideia da cidade inteligente é você usar a tecnologia para melhorar a eficiência dos serviços, né, na cidade, né? A eficiência com que você oferece serviços e informação na cidade, né, para melhorar a qualidade de vida das pessoas, para a sustentabilidade, tudo isso. Então, a ideia da cidade inteligente é você poder conectar dispositivos e obter informações dos mais diferentes setores da cidade, da indústria, de sistemas de segurança, do comércio, da sociedade, de maneira, das pessoas de maneira geral, dos serviços de saúde, das casas, né, das residências das pessoas, dos fornecimento de energia, do trânsito, né, parte de mobilidade, aí, tudo isso, né, interligado. Então, você pode ter, por exemplo, informações de trânsito em tempo real, você saber como é que está o trânsito. Tipo, o Waze faz um pouco isso, né? Mas seria isso integrado com outros serviços. Depois, mais para frente, eu vou mostrar um videozinho para vocês que é bem legal, mostrando sobre como você pode, com pequenas ações, você pode interligar os vários serviços, os vários sistemas, né? Que não são tão complexos, e você pode ter, como resultado, uma cidade bem inteligente, né? As coisas funcionando bem azeitadas uma com as outras, né?
Outra aplicação muito grande de IoT é a saúde conectada, né? Ou seja, você poder... Algumas coisas aqui a gente já tem, não são muito diferentes disso, mas você pode ter muita coisa que você pode tirar proveito disso aí, né? Você tem lá os smartwatches que já pegam os sinais vitais da pessoa, compartilha com o celular, e daí essa informação pode ser compartilhada com a nuvem, com o seu médico, né? Seu médico pode pegar e olhar como é que está o seu histórico de batimento cardíaco, sei lá, das últimas 24 horas que ele olhou no seu aplicativo do smartwatch que você compartilhou com ele, né? Casas inteligentes, né? Você pode ter uma série de coisas que podem ser controladas, monitoradas e controladas pela internet, desde o seu fornecimento de energia, você pode monitorar como é que está a incidência do sol, como é que está a captação de energia, a parte de ventilação e refrigeração da casa, que você pode automaticamente aumentar e diminuir de acordo com a temperatura, iluminação, você pode ter de iluminação, abrir e fechar portas da casa, abrir e fechar janelas, cortinas de acordo com a luminosidade, controle de aquecimento da água, abertura e fechamento de portões, tudo isso você pode ter sensores e acionadores que integrem tudo isso num grande sistema que controla a sua casa, de forma inteligente, inclusive, aprendendo os seus desejos, os seus gostos, né? E você, além desse uso da casa residencial e nas cidades, você tem um uso que tem crescido muito, que é a chamada IoT industrial, que é o Industrial IoT, é o IIoT, né? Cuja ideia é você usar a aprendizagem de máquina para poder melhorar os processos produtivos, né? Falei com vocês algumas coisas já disso, você poder controlar, inclusive, gerentes, inclusive, poderem ter acesso na palma da mão lá a informações de produção, de produtividade em tempo real, né? E como que as coisas estão acontecendo e estão melhorando, né? E aí, o IoT em si, ele envolve, ele traz junto com ele uma série de áreas de conhecimento. Não são poucas as áreas de conhecimento que estão envolvidas em soluções reais, em soluções efetivas de IoT, tá certo? Dispositivos móveis, desenvolvimento para dispositivos móveis, né? Aplicações novas para esses dispositivos móveis e a introdução de vários dispositivos diferentes, tablets, celulares e assim por diante. A parte de computação em nuvem, o armazenamento e processamento de grandes volumes de dados, né? E aí, muitas vezes, na computação em nuvem, você usa soluções de Big Data Analytics, ou seja, de processamento de volumes muito grandes de dados, né? Chamado Big Data. E aí a nuvem ajuda muito isso, porque às vezes você não tem capacidade de processamento, de armazenamento e processamento de grandes volumes de dados, às vezes dentro da sua própria empresa, né? E a nuvem então está lá para ajudar isso. Áreas de conhecimento para desenvolvimento e aplicação de sensores, mais diferentes tipos de sensores, que a gente vai falar mais para frente, daqui a pouco a gente já vai começar a falar sobre os sensores e dispositivos que a gente tem disponíveis, toda a parte de segurança também disso tudo. Isso tudo está envolvendo tráfego de informações que muitas vezes são informações sensíveis pela internet, né? Então a segurança é uma área de conhecimento bastante importante aí. Tenho essa jogada de informações aqui, que está desatualizada, de 2015. Quando eu botei, ele já estava desatualizado, mas eu achei muito legal esse compilado de informações, que apesar de ser de 2015, hoje já deve estar bem mais alto que isso, eu acho bem impactante, porque você vê a quantidade de informações que você consegue gerar com simples sensores, né, acoplados a alguns ambientes de produção aí, né? Ou seja, aqui está falando, em 2015, a gente gerava 1,1 bilhão de amostras, de pontos, de medições por sensores diariamente. Uma área de produção de petróleo offshore, ou seja, em alto mar, gera 500 gigabytes de dados por semana. 500 gigabytes por semana. Imagina armazenar isso depois de alguns anos de produção. Uma refinaria de petróleo, ela pode gerar 1.000 gigabytes, quase 1 terabyte de dados diariamente. Pô, professor, mas uma refinaria armazena 1 terabyte de dados diariamente? Não, ela gera 1 terabyte, mas a maior parte dos dados a gente não tem como armazenar, a gente joga fora. A gente usa ele naquele momento ali e já joga fora, não tem como armazenar. Muitas vezes também você pega os dados e pode armazenar resumos dele, né? A média,
por segundo, a média por minuto. Uma turbina de avião gera 10 mil gigabytes a cada 30 minutos. Todas as informações são coletadas de uma turbina. É porque o avião não armazena isso, ele usa isso como informação para tomar algumas decisões, para aumentar a velocidade, diminuir a velocidade, mexer nos flaps e tal, mas ele não armazena essa informação, ele usa informação instantânea. Mas ela gera 10 mil gigabytes de informação a cada 30 minutos, 20 mil gigabytes por hora, é muita coisa. A quantidade de dados gerados diariamente no mundo, isso já está bem maior hoje em dia, 2,5 bilhões de gigabytes por dia. E aí outro que, essa informação que não é bem atemporal, continua sendo assim, eu acho sinistra, é que 90% dos dados gerados no mundo foram gerados nos últimos 2 anos. Isso se mantém hoje em dia. Ou seja, a gente está crescendo muito no volume de dados, está crescendo tanto no volume de dados que a gente gera, que nos últimos 2 anos a gente gerou 90% dos dados que existem no mundo. Né? Não é que a gente 90% do conhecimento foi dos últimos 2 anos, não é isso. São dados. Dados não quer dizer conhecimento, é dado. Dado de monitoramento do avião, de monitoramento do carro, de monitoramento da casa, de monitoramento, não sei o que, de histórico de alguma coisa. Então, se parar para pensar, 90% dos dados do mundo foram gerados só nos últimos 2 anos, significa que a gente está cada ano gerando cada vez mais dados, né? Para a gente manter essa estatística aí, que ao meu ver é bem impactante, né? Você pensar nisso. Então, IoT na indústria, né, que é conhecido como IIoT, Industrial IoT, faz parte de um movimento conhecido como Indústria 4.0. Não sei se vocês já ouviram falar na Indústria 4.0, mas a ideia da Indústria 4.0 o conceito por trás da Indústria 4.0 é a quarta revolução industrial que a gente está sofrendo no momento, né? A gente já teve 4 revoluções, 4 grandes marcos no processo industrial, que é o primeiro foi a chamada, aqui a gente tem um gráfico que fala sobre as 4, né? A gente tem primeiro o primeiro processo de industrialização, que aconteceu lá em 1784, né? Que as primeiras máquinas mecânicas que foram criadas, né, e teve a Revolução Industrial, que é o chamado Indústria 1.0. A Indústria 2.0 é quando você começou a ter a produção em série, lá para 1870, produção em série, você está aí produzindo, né, que tem esse é muito sugestivo, essa esteira rolante com as pessoas fazendo as várias etapas da produção, né? Isso foi a Indústria 2.0, quando você tornou o processo produtivo um processo de linha de produção, né? Um esquema de linha de produção. Na indústria 3.0, na década de 70, na década de 60, década de 70, quando começou muito a automatização da indústria, né? Muita coisa foi automatizada com sistemas eletrônicos, sistemas computacionais, com braços robôs, mecânicos, né? E controle automatizado dos processos. E agora a gente está sofrendo a revolução da indústria 4.0, que é onde você está introduzindo conceitos tipo internet das coisas, inteligência artificial, né, para otimizar os processos produtivos da indústria, né? É o que a gente está sofrendo hoje em dia. Hoje em dia se fala muito na indústria 4.0. E o IoT tem um papel muito importante nisso aí, porque é ele que permite a conexão de dispositivos que monitoram e controlam, né, e atuam nesses processos produtivos, e que fazem isso hoje, mas que podem fazer de uma forma cada vez mais inteligente. Você pode pegar esses dados de leitura desses caras aqui, armazenar na nuvem, e você pode ter sistemas inteligentes que trabalhem com esses dados para tentar otimizar ao máximo os processos. E muitas vezes também para poder permitir que através de analítica, inferência, ou seja, com um dashboard bonitinho, você possa ter uma visão mais clara do que está acontecendo na sua planta de produção, no seu processo produtivo. Certo? Então, a indústria 4.0
ela envolve as coisas, né, a internet das coisas, mas ela envolve uma série de outras questões também. Falei em realidade virtual aqui, ó, a realidade aumentada, mas as partes o aumento da parte de simulação, de Big Data Analytics, né, que é o processamento de grandes volumes de dados, a integração horizontal e vertical, ou seja, sistemas ali de mesmo nível para se comunicar entre si e se comunicar com sistemas que vão fazer o processamento dos dados em mais alto nível. A parte de robótica, evolução muito grande na parte de robótica, cada vez maior. Tem questões de segurança envolvidas, porque muitas vezes você está pegando esses dados, mandando para a nuvem, né, aqui da computação em nuvem, você tem que ter garantia de que esses dados não vão ser violados, ou não vão ser gerados dados fingindo que sou eu que estou gerando, né, acesso através de dispositivos móveis, cada vez mais os gerentes querem ter na palma da mão ali informações sobre o processo produtivo que está acontecendo, né? Os gestores precisam disso para tomar decisões, às vezes, né, o mais rápido possível, né? Mas a gente ainda tem muito processo, muito progresso para ser alcançado no que diz respeito a IoT. No começo dos anos 2000, teve muita evolução da chamada RFD, né? O RFD é aquela etiquetinha inteligente, né? Aquela etiquetinha que você... o que tem no tag, por exemplo, de sem parar, esses tags de ponte, né? Para pagar a pedágio da ponte, e que se usa também em inventário, para controle de inventário. Qual é o princípio? Né, professor? Oi? Nas portarias também. Nas portarias também, exatamente aqueles tagzinhos, né? Uhum. É uma sacada muito legal. Não sei se vocês sabem como é que funciona, só de curiosidade o RFD. Mas tem RFD é radiofrequência e D de identificador, né? Identificador de radiofrequência. Ele é um circuitinho bem simples ali, que a única coisa que ele faz é emitir, né, transmitir um número que identifica ele unicamente. Então ele é basicamente um identificador. É um número único que ele identifica. E ele, ali dentro de um tagzinho desse, ele tem uma espiral. Né? Ele tem uma espiral, é uma bobinazinha, uma espiral, bem simples. E aí, basicamente, os dispositivos que são leitores de RFD, o que eles fazem é gerar um campo elétrico. E aí, quando você vem com o seu tagzinho RFD e chega perto desse campo elétrico, o campo elétrico ele gera uma corrente nessa bobina, né, que está dentro do tagzinho. Ele gera uma corrente nessa bobina e essa bobina alimenta o circuito da tag RFD, que é um circuitinho bem simples, que basicamente emite o número, o identificador dela. Então, quando você chega com a tagzinha próximo do leitor de RFD, por exemplo, o leitor de RFD gera esse campo elétrico vai induzir uma corrente no RFD, o RFD vai transmitir o número dele. 34589388, e pronto. Aí o seu, por exemplo, na portaria, o sistema sabe que esse identificador está autorizado a entrar. E aí ele deixa entrar. Então, quem tiver com aquela depósito daquele RFD vai poder entrar. Tá certo? Se usa para controle de inventário, do mesmo jeito. Você pode botar isso numa etiquetinha, porque é uma bobininha que pode ser... É uma bobininha de um condutor, pode ser impresso numa etiqueta, inclusive. E aí você pode usar isso para que quando você passe por um leitor, né, ou algum local que tenha um campo elétrico, vai ser gerada uma corrente nessa etiquetinha, essa etiquetinha vai emitir o identificador dela. E aí você sabe que aquele item está no inventário. Aquele item está no depósito, por exemplo. Você pode fazer um inventário muito rápido, né? Você com um código de barra, por exemplo, você tem que ir com o código de barra, tem que ir lá apontar para o código de barra para ler o código de barra. É uma evolução? Mas o RFD permite que você possa levantar o inventário de uma forma muito mais rápida, porque você não precisa apontar, você precisa só que o campo magnético chegue até o sensor. Inclusive, você pode ler o identificador de vários itens ao mesmo tempo, porque eles vão ficar transmitindo o identificador dele, você vai receber várias identificações de vários dispositivos ao mesmo tempo. Tem até algumas ideias, por exemplo, de carrinho de compra inteligente. Você põe os carrinhos de compra, as compras todas dentro do carrinho de compra, e quando você passa pelo caixa, o caixa gera um campo elétrico, e aí todos os seus itens que estão dentro do carrinho de compra transmitem seus identificadores ao mesmo tempo, e o caixa pode captar todos eles e já saber quanto é que deu essa compra ali, sem ter que passar item a item no código de barra. Né? Então, essa ideia começou lá no ano 2000. Agora a gente está começando a usar isso com mais intensidade, mas isso desde os anos 2000 existe RFD.
Desde o 2010, mais ou menos, a gente começou a utilizar muito o IoT também para vigilância, segurança, saúde, transporte, segurança alimentar. Então, muita monitoramento, né? Essas portarias inteligentes que a gente tem hoje, um monte de dispositivos de internet inteligente, de internet das coisas neles, lá, de sensores, de atuadores e tal. A gente está entrando agora numa de localização de pessoas e objetos do dia a dia. Então, você tem smartwatches, por exemplo, que tem várias capacidades. Você tem dispositivos que podem ser localizados, né? Ajudar a localizar pessoas que estão perdidas, animais que estão perdidos. Só um minutinho. E aí, isso está começando, né? Você ter localização de animais, você ter localização de carros, né? Isso já está aqui em 2020, mas começou lá na década de 2010 também, tá tudo meio, é uma evolução. E a gente está chegando num ponto de, começando ainda, bem levemente, a ter teleoperação, telepresença e controlar objetos à distância. A gente controla hoje em dia objetos à distância, mas a gente ainda tem um problema de atraso, então você consegue controlar com um grau de precisão não tão grande. A gente não faz ainda cirurgias realmente precisas à distância. Esse aqui é um videozinho bem legal que eu acho, que dá um panorama bem interessante, uma visão de futuro bem interessante de IoT. Eu vou colocar aqui ele em inglês, então eu vou colocar aqui uma legenda. Vou botar a legenda aqui em português. Aí vocês me dizem se vocês estão ouvindo direitinho, tá? Dá para ouvir direitinho aí o vídeo? Não. Você consegue ver, mas não consegue ouvir? Eu não posso falar que eu consigo ver porque eu tô no celular no bolso. Tá com o celular o quê, Ju? Oi, professor, eu tô vendo o vídeo, agora ouvir não. Não, né? Tá, peraí, deixa eu ver aqui então, para a gente conseguir ouvir. Coordenação de Engenharia e Computação. Entrou aí, tá precisando falar alguma coisa? Acho que não, né? Então, tá bom. Peraí, deixa eu ver aqui então como que eu posso fazer. Só um segundinho, pessoal. Estou vendo aqui como é que eu posso fazer. Pessoal, vou fazer o seguinte, eu não consegui botar aqui o som, então, eu passei aqui o link, só para vocês darem uma olhada aí no vídeo,
que é um vídeo bem... esse é um vídeo bem legal mesmo. Tem uns 2 vídeos que eu costumo passar aqui. Esse é o mais legal deles. Bem interessante. Ele é em inglês. Então, para vocês verem, eu recomendo, se você souber inglês e não precisar de legenda, beleza. Se não, você pode botar a legenda aqui, em inglês. Ou então, se você quiser vir aqui na legenda, você pode pedir para traduzir para português. Você pede para traduzir, ele traduz, a tradução fica bem interessante. Então, eu acho que vale a pena. Eu vou deixar... Acho que vale a pena vocês olharem aí. Eu vou deixar rodando de qualquer forma, se vocês tiverem algum problema para olhar. Eles são 2 minutinhos, 2 minutos e meio aqui. Eles vão ouvir. Então, se vocês quiserem entrar para ouvir, entrem aí, ouçam, vejam esse vídeo aí, depois a gente dá uma falada nele aí, que é bem legal. Beleza? Vou dar uns 3 minutinhos para vocês ouvirem aqui. Aproveitar e vou beber uma água aqui. E aí vocês ouvem, depois a gente quer falar umas coisinhas aí do vídeo aí que são bem legais. E aí, pessoal, conseguiram ver aí? Tô assistindo aqui, professor. Só um minutinho, por favor. Tranquilo, mais um minutinho aí.
Conseguiu ver aí? Beleza. Então, esse vídeo eu acho bem legal, que ele, principalmente quando ele vai falando da cidade inteligente ali, ele dá alguns conceitos bem interessantes, né? Alguns conceitos que estão... alguns conceitos, na verdade, não. Algumas ideias de potencial de aplicação de IoT, né? Ou seja, de você poder, capturando ali uma informação simples de uma batida do carro, né? Você pode acionar um monte de coisa, interrelacionar esse evento, a ocorrência desse evento com uma série de outras coisas, que está causando congestionamento. Você pode ter aviso no outdoor, você pode ter, né, o outdoor lá de placa desviando o trânsito, você pode ter aviões que podem atrasar um pouco o voo, porque sabe que vai ter congestionamento e muita gente vai perder o voo, e você pode chamar os serviços de atendimento, não sei o quê. E ele tem uma característica muito interessante, eu acho, quando você está... Pena que eu não consegui mostrar o vídeo aqui, mas talvez aqui, mesmo que seja sem som, eu acho que eu consigo só chegar no ponto aqui que eu queria, que aqui, como na hora que ele está pegando aqui todas essas uma batida que teve aqui, por exemplo, tem essa hora da batida, tem a batida. Ele pega essa informação da batida, que é uma informação pontual, que gerou um trânsito, que ele viu que houve batida, que gerou um tráfego maior, e ele manda isso para a informação dos sistemas da cidade, né, de transporte da cidade, e esses sistemas de transporte, ele se comunica com outros e toma algumas decisões, como, por exemplo, atrasar os voos, né, comunicar para atrasar os voos, para atrasar um pouquinho a saída da escola, né, e gerar gráficos aí para que haja o controle do trânsito, para mandar desviar antes que as pessoas cheguem no engarrafamento, tudo isso. Essa ligação aqui, ó, nesse desenho, talvez, não sei se passou despercebido para vocês, mas parei no pausa ali que eu queria. Talvez tenha passado despercebido para vocês uma representação de que quando ele está interligando esses sistemas, ele passa por uma nuvenzinha, né? Cada interligação de sistemas aqui, ó, tem um desenhozinho de uma nuvem, tá vendo? Aqui é uma nuvem interligando tudo, uma nuvem interligando tudo, uma nuvem. E tem muito a ver com o que a gente falou. E aí, ó, todo mundo no final está interligado. O que isso tem a ver? Por que eu estou chamando a atenção para essa nuvem? É porque, não sei se vocês lembram, na aula passada eu falei com vocês, que a gente ia estudar o IoT, uma das coisas que a gente ia chegar era falar em computação em nuvem. No fato de que a gente pode pegar todos esses dados e jogar na nuvem. E isso, a nuvem hoje é uma coisa meio difícil de você desassociar de soluções realmente úteis e de porte maior, como essa aqui, principalmente, de IoT, né? Então a gente vai falar aqui em nuvem também. Por que isso? Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente está lidando ali por exemplo, imagina a batida que teve ali, a batida. Para simplesmente pegar e acionar automaticamente o seguro, um guincho para o guincho ir lá e pegar, eu não preciso de nuvem para isso. Eu preciso de IoT só. Eu preciso de um sensor que identificou que houve uma batida, e aí ele vai mandar um SMS, vai mandar uma mensagem no WhatsApp, vai mandar um alarme qualquer para a seguradora ou para um guincho mais próximo e tal, para ele poder ir lá e guinchar. Essa decisão de que é para chamar algum socorro de alguma forma, ela pode ser tomada ali dentro do carro, né? E o carro toma essa decisão. Isso é IoT? É IoT, claro que é IoT. É um sensor que pegou, tomou uma decisão que tinha que chamar algum socorro e mandou essa mensagem pela rede de que tem que vir um socorro, sei lá. Então, é um IoT, claro que é. Mas quando eu estou pegando essa informação e cruzando, né, e mandando isso para uma central, cruzando com outras informações, como, por exemplo, horários de voo, para poder tomar decisões se deve ou não atrasar. Como é que eu vou saber se deve ou não atrasar o voo? Eu posso passar por sistemas inteligentes que comecem a estimar quantos carros estão parados ali, aí você consegue ter uma estimativa de, em média, quanto tempo as pessoas estão atrasando naquele trajeto, para poder saber se vale a pena, se faz sentido, né, atrasar o voo ou não. Partindo do pressuposto que essas pessoas podem
monitoradas, o que aí até tem questões de invasão de privacidade e tal, você pode até saber, assim, naquele engarrafamento, quantas pessoas de cada voo que tá, para você saber se faz sentido ou não. Você começa a ter muitas variáveis que você está observando, aí a nuvem entra com destaque, porque se você tem muitas variáveis, você está analisando muitas variáveis, você está tomando decisões com um volume muito grande de dados, quando eu começo a interligar os dados todos, às vezes, né, o computadorzinho lá da prefeitura não vai dar conta de processar isso. Então, você joga isso para a nuvem, que você tem à disposição uma capacidade computacional muito grande. Pô, professor, mas vai sair uma fortuna para a prefeitura, por que ela não compra os computadores? Não é que vai sair barato, mas ela não vai precisar dessa capacidade de computação 24 horas por dia, 7 dias por semana. E aí é que está a sacada da nuvem. De você, primeiro, você botar lá e não se preocupar com a infraestrutura, com a gestão, né? Você tem que gerenciar, mas não de forma tão intensa quanto se você tem isso na sua própria empresa ou na prefeitura. E também porque se você compra as máquinas, compra os equipamentos de armazenamento, compra os equipamentos computacionais todos para a sua própria empresa, para a prefeitura e tal, você vai pagar para tê-las à disposição 24 horas por dia, 7 dias por semana, enquanto você não usa isso tudo. Então, quando a nuvem funciona como um aluguel, né? Se você usa, você paga. Se você não usa, você não paga. Então, no final, a solução sai mais flexível e talvez mais barata, se bobear. Não é que é barata, mas mais barata, né? Então, normalmente a nuvem ela está muito relacionada a tomar essas decisões que não precisam ser imediatas. Tipo assim, você chegar à conclusão que você tem que atrasar um voo, se você demorar 10 segundos para chegar a essa conclusão, se você demorar 1 minuto para chegar a essa conclusão, não tem problema. Você vai atrasar os voos, não tem problema demorar 1 minuto para tomar essa decisão. Você não precisa tomar essa decisão em poucos segundos, tá certo? Então, sempre que essa informação sempre que você trabalha com a nuvem, você trabalha normalmente com volumes grandes de dados, com a interligação de vários sistemas e com a tomada de decisões que não precisa ser instantânea, né? Diferente, por exemplo, de se eu tiver numa indústria, imagina aí numa siderúrgica, eu tenho um alto-forno que eu estou controlando lá e estou monitorando, e se a temperatura, a pressão aumentarem muito, eu não posso esperar 1 minuto para tomar uma decisão de desligar o alto-forno ou de baixar a intensidade sei lá, do forno de alguma forma tentar diminuir a temperatura. Eu não posso esperar 1 minuto, porque 1 minuto pode explodir, daqui 1 minuto pode sair do controle, né? Então, eu tenho que tomar decisão, às vezes, em poucos milissegundos. E aí, nesses casos, a nuvem já não é a solução mais adequada, né? Mas não quer dizer que uma siderúrgica, por exemplo, não precise contar com soluções de IoT que envolvam nuvem. Mas não para tomar a decisão de atuar em cima do processo produtivo ali do alto-forno, o que quer que seja. Ele vai ter decisões que são tomadas localmente, essas decisões têm que ser rápidas, mas ele também vai ter que pode tomar decisões estratégicas e decisões de otimização dos processos que podem ser tomadas na nuvem, onde você tem mais recursos operacionais e onde você pode demorar um pouco mais de tempo, porque não tem muito problema se você demorar um pouco mais de tempo para tomar essa decisão. Beleza? Então, eu gosto muito desse exemplo da cidade inteligente, eu já parti para a indústria, mas eu gosto muito desse exemplo da cidade inteligente, desse vídeo específico, porque ele explica legal essa ideia de você olhar um cenário interessante, você fala, pô, legal, não tinha pensado nisso, dá para fazer isso tudo. E além disso, ele implicitamente divide essa solução em camadas. Ele tem as decisões locais, mas tem algumas decisões que vão para a nuvenzinha lá e que você pega e você junta com informações de outros sistemas e toma decisões que podem impactar muito positivamente numa cidade. Podem evitar um engarrafamento maior, podem evitar que muita gente perca o trânsito, pode, né? Acionar serviços de saúde para socorrer um cara lá que sofreu um acidente antes que necessariamente ele mesmo ou alguém precise ligar para esse serviço de saúde. Então, eu acho um cenário bem completo, bem interessante, que dá uma visão bem legal para a gente de como tudo isso pode interagir. Beleza? Dúvidas aí a respeito desse cenário e do que a gente está vendo? Não, professor, é uma coisa. Esse vídeo é bem legal mesmo, que abre um pouco os horizontes, né? Aí a gente começa até a imaginar várias coisas. Eu tava aqui imaginando várias coisas, mas pensando, porra, mas também teria que ter uma puta segurança e o caralho é 4, né? Não, sem dúvida, cara. Segurança é um problema
que passa direto nisso aí. A gente, é óbvio, a gente não vai montar aqui, né, nas nossas incursões práticas, a gente não vai montar um ambiente tão complexo quanto esse aí. Até porque ele envolve algumas áreas de conhecimento que vocês ainda não têm domínio, né? Que você, por exemplo, para tomar essas decisões de mais alto nível, tem questões de Big Data, Data Science e tal, que normalmente na graduação a gente não nem vê, na verdade. Mas a gente vai cuidar da parte de infraestrutura de uma coisa simples. A gente vai ver que a gente vai montar um negocinho simples, pequenininho. A ideia básica, quando a gente for fazer os laboratórios, a gente vai chegar lá, a gente vai ter um dispositivo, a gente vai ter um sensorzinho de temperatura e umidade. E a gente vai pegar e ficar monitorando essa temperatura e umidade. E a gente vai acender e apagar um LED à distância. Mas, do mesmo jeito que eu acendo e apago um LED, eu posso acionar uma válvula, mudar um dado num outdoor. O princípio é o mesmo. A gente vai fazer com uma coisa mais simples, simplificar para dar tempo de fazer. Mas o princípio é o mesmo. É monitorar alguma coisa e atuar de alguma forma à distância. Tá certo? A única coisa que a gente não vai ter aqui é inteligência para isso. Né? Não que a gente não seja inteligente. A gente não vai ter implementada ali a parte da inteligência na nuvem. Né? Isso a gente não vai ter. Mas a gente vai ver, vai montar um cenário bem simples, que a gente pode pensar em pegar esse cenário e ele ser a base para uma solução tão complexa quanto essa que a gente viu aqui nesse vídeo. Certo? É isso aí. A tomada de decisão rápida são os automóveis autônomos, como os da Tesla. Envolve conceitos de IoT? Envolve. Porque você tem ali um esquema de automação e você pega esses dados, manda, muitos não para a internet, mas para uma rede local no carro. Né? Os carros hoje têm redes locais ali. Tem uns protocolos, inclusive, tem um protocolo chamado CAN bus, que é um protocolo para comunicação. Carro não precisa ser da Tesla, não. Carro aí, qualquer carro que você tem em casa aí, se não for muito antigo, ele tem uma rede. Mas eu vi um vídeo da Tesla, o cara ele só abriu o aplicativo da Tesla, né? E ficou segurando o botão, o carro foi até ele. Então acho que já chega a ser até a implementação do IoT, professor. Não, claro que chega. Eu tô falando assim, não precisa nem ser Tesla para poder você ter tá. No Tesla, então, mais ainda. E aí, o que o Luciano falou é verdade. É um exemplo bom para decisão super rápida. Tipo assim, não dá tempo de você ir na nuvem e tomar decisões muito elaboradas, não, para algumas coisas. Tem que tomar decisão ali, tá certo? Não é que não vá informações para a nuvem. Vão informações para a nuvem, processam coisas lá, mas ali, por exemplo, de frear na hora, de acelerar na hora, se tiver um obstáculo e tal, não pode ir para a nuvem e falar, tem um obstáculo, calcule para mim a distância para ver quanto que eu tenho que esperar. Essa decisão tem que ser tomada localmente, tem que ser tomada em milissegundos, não pode demorar segundo. Você não pode depender para o carro frear, aí você vai frear e falar assim, perdi a conexão com a nuvem, agora eu não consigo frear. Não pode, né? Então a decisão tem que ser tomada ali localmente, certo? O que eu estou falando é que os carros, não precisa ser um Tesla, não. Os carros já há algum tempo já, eles têm computadores internos, né, que cuidam. Não estou falando nem computador de bordo, mesmo que não tenha computador de bordo. Ele tem um computador interno ali que cuida de tudo, e tudo se conversa através da rede. Antigamente, quando a gente apertava o pedal do freio, ele era totalmente mecânico, ele acionava um freio mecânico, mesmo que fosse a disco lá no carro e tal, tipo o que acontece na bicicleta, por exemplo, quando você puxa o freio, né? Que é um cabo lá, vai e puxa o freio de borracha que pressiona a roda. Era uma coisa um pouco parecida no carro, um pouco mais sofisticado, mas parecido. Hoje em dia não é assim. Hoje em dia, quando você aperta o freio, tem um sensor que vê o quanto você está apertando o freio, ele manda esse valor do quanto você está apertando o freio para uma rede interna que vai para o seu central de processamento, a central vai lá e aciona o freio. Né? O computador centralzinho vai lá e por rede também manda uns pacotes para o sistema de freio para ele frear. Então, não tem mais uma ligação direta, é tudo por uma rede local interna, né? Tanto que hoje em dia, quando você... Não estou falando de carros grandes, muito sofisticados, não. Mas, tanto que hoje em dia, quando você vai na oficina e vai fazer uma revisão do carro, o cara liga um cabo lá, padrão, que ele liga lá no equipamento, e ele tem um diagnóstico com os logs, tudo, que gera log de todos os problemas, não sei o que e tal. É uma consulta de logs num servidor, né? Que é o seu carro é como se fosse um grande servidor que está rodando um serviço que é o serviço de direção, né? E claro que os carros da Tesla levam isso à última instância, né? Porque você está falando aí também do que há de mais tecnologia de ponta aí em automação de carros, né? Nos carros funcionando.
Mas é um bom exemplo, sim, da Tesla e dos carros aí, né? Acho que isso não vai demorar. A tecnológica do carro está presente em todos os carros a partir de 1996. A tecnologia é até velha, na verdade. Tipo, saber o que está acontecendo no motor. É porque, às vezes, a gente não tem computador de bordo no carro e a gente acha que por não ter, tem muita gente que acha, por não ter o computador de bordo ali, acha, ah, não, meu carro não tem computador, não tem isso, não. Tem. Não tem de bordo, você não consegue ver ali na tela, né? Porque os outros, o computador de bordo, o que que é? É um computadorzinho ali que se comunica com essa central do carro e você consegue ver alguns dos parâmetros ali, né? Então você consegue ver, por exemplo, às vezes, como é que está o consumo de combustível, quantos quilômetros ainda falta até o tanque esvaziar, você consegue ver, sei lá, se queimou uma lâmpada, não sei o que, ele avisa para você ali. Sim, mas isso tudo já era, como é que está a rotação do motor. Você pode ver um monte de coisa que já estava sendo registrado no carro. Só botaram isso para você ver, né? O computador de bordo é só botando para você ver, mas isso tudo já está bem sendo registrado, bem sendo registrado. E como você falou, não é uma tecnologia nova. E eu não sei se vocês fizeram, tem uma disciplina de redes industriais, não sei se vocês fizeram, mas se você estudar um pouquinho de redes industriais e for olhar esses protocolos que são usados nos carros, né? Os carros, muitos usam um protocolo chamado CAN-BUS, que é muito usado, né? Para essa comunicação entre os vários elementos do carro aí. E é um protocolo extremamente ineficiente, por dizer assim. Mas não é ineficiente porque os caras fizeram besteira, não. É ineficiente porque o objetivo não é eficiência. E a gente vai ver isso, por exemplo, em muitas soluções de IoT também. Eu levantei essa bola porque nas soluções de IoT a gente vai ver isso. A gente vai ver algumas soluções que a gente vai falar, pô, mas isso aí é muito ineficiente. É ineficiente porque o volume de dados transportado é pequeno. Você está lendo uma leitura de temperatura, uma leitura de pressão, né, da pressão, por exemplo, do carro, da pressão do quanto o cara pressionou o acelerador, quanto o cara pressionou o freio, qual é a velocidade. Os dados são muito pequenos, são valores, é um valor, um inteiro que você está transmitindo para lá, um ponto flutuante. É uma coisa pequena que você está transmitindo. E não é tanta gente competindo pela transmissão ao mesmo tempo. E você tem que ter garantia de que aquilo vai ser entregue a tempo. Você tem que ter duas coisas, que, por exemplo, a nossa internet, por exemplo, não consegue garantir. Que o dado vai ser entregue com certeza, que não vai deixar de ser entregue, e que ele vai ser entregue no tempo correto, com restrições de tempo. Né? Nós estamos aqui numa videoconferência. Qual o pior que pode acontecer se a minha conexão ficar um pouquinho ruim? Vocês ouvirem minha voz meio travadinha, pede para eu repetir, ficar uma resolução um pouquinho pior, alguma coisa assim. Mas ninguém vai morrer por causa disso. Né? Num carro, se você frear e o freio não funcionar, você morre por causa disso. Então você não pode usar um protocolo muito parecido com o que a gente usa na internet, que de vez em quando pode dar uma congestionada. Não pode. Você tem que ter um negócio que é preciso. Ele tem que ser acionado e tem um tempo lá. Depois que o cara pressiona, você tem garantia. O protocolo garante que o freio vai ser acionado em X milissegundos no máximo. E que vai ser acionado. Não tem outra possibilidade. Entendeu? Então, como o tráfego é pequeno, você consegue fazer isso e isso funcionar razoavelmente bem. Na internet se abre mão disso, de você ter toda essa garantia de entrega, porque é mais importante você trafegar muitos dados do que você ter uma garantia precisa de que tudo vai ser entregue perfeitamente. Se uma coisa não for entregue, você manda de novo. É melhor do que você botar um negócio extremamente ineficiente que vai ter uma taxa de transmissão muito baixa, da ordem de kilobits por segundo, que é o que você pode ter num carro aí, se bobear, e o que você vai ter em algumas soluções de IoT também, que algumas soluções de IoT vão ser sensores que você não quer gastar muita bateria, você não quer ficar retransmitindo, então você vai ter velocidade de transmissão muito baixa, mas que atendem perfeitamente, porque você está transmitindo ali uma temperatura, você não precisa de mandar ter um link de megabits por segundo, você pode ter link de kilobits por segundo, desde que você garanta que a informação vai chegar. Então, esses sensores que são sem fio, né, professor? Sim. Que ligam em central de alarme. O importante é uma pequena taxa, mas que vai ser entregue rapidamente. Exatamente. O problema não é o desempenho. O problema é a confiabilidade no envio. É muito mais importante do que o desempenho. Né? E a gente vai ver, quando eu falei na primeira aula com vocês, que as soluções de IoT, elas
muitas vezes vem substituir soluções tradicionais usadas na internet. E um dos motivos é esse, porque as soluções tradicionais na internet, elas são muito voltadas para ter uma grande vazão de dados. Você tem um volume muito grande de dados e você tem que dar vazão, tem que transmitir, e a garantia de entrega é um detalhe. Ah, porque na videoconferência, audioconferência, se perder um pacote ou outro, vai dar um cliquezinho aqui, congelar um pouquinho a imagem aqui, não tem muito problema. Diminuir um pouquinho a resolução, não tem muito problema, não impacta tanto. Ah, estou transferindo um arquivo, o arquivo não, o arquivo tem que ir perfeito. Beleza, mas o arquivo, se você mandar um pedaço dele e um pedacinho lá tiver um erro, você pode retransmitir, porque o arquivo também, apesar de não poder ter erro, ele não tem muito problema de tempo. Se você demorar 5 minutos para poder fazer um download do arquivo e tiver muito mais ou menos a rede, em vez de 5 demorar 2 minutos, demorar 4, isso não vai ser um problema para você. Num carro, as duas coisas são problema. E nas soluções de OT, muitas soluções de OT, as duas coisas são problemas. A informação tem que chegar, não pode não chegar. E a informação tem que chegar a tempo, porque às vezes você tem que atuar dentro de um tempo para que não aconteça um acidente maior, né? Então as soluções são muitas vezes, nem sempre, algumas soluções de OT não precisam disso, mas algumas precisam disso e você tem que ter protocolos que não precisam ter um desempenho tão grande em termos de taxa de transmissão, mas elas precisam ter garantia de que tudo vai ser feito, vai ser entregue no prazo e que nada vai demorar muito para acontecer, porque senão você pode ter um problema mais sério. E para as coisas mais de alto nível, que o tempo não é tanto um problema, aí a nuvem entra bem, para poder ajudar para você ter decisões baseadas em dados, em grandes volumes de dados, de interação entre sistemas, né, que aí é onde a nuvem entra melhor. Beleza? Beleza. Bom, pessoal, isso era uma introduçãozinha, só para a gente ter esses conceitos, para a gente ver esses cenários, né, para a gente se situar um pouco. A gente vai entrar, a próxima coisa que a gente vai falar, que a gente vai começar a falar, são sobre dispositivos e sensores. A gente vai começar já a entrar nas questões técnicas lá e ver um cenário mais concreto para a gente poder atuar. Então a gente vai pegar, olhar alguns dispositivos que existem no mercado hoje, vai falar sobre alguns sensores e como funcionam esses sensores. A gente está falando que, posso monitorar isso, mas como? Como que eu monitoro? Como que funcionam esses sensores? Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Não vou começar hoje, não. Hoje, a gente essa semana está indo um pouquinho mais light, um pouquinho mais leve. Ainda mais hoje, né, sexta-feira, véspera de carnaval aí. Não que esse carnaval vai ser grande coisa, né? Tá todo mundo quieto, provavelmente a maioria das pessoas quieta em casa. Mas vamos devagar. Na próxima aula a gente vai falar sobre dispositivos e sensores, para entrar um pouquinho mais na parte técnica, tá? Vou só aproveitar antes de liberar vocês, vou fazer uma chamada aqui rapidinho. Beleza, pessoal? Beleza. Semana que vem, lembrando que a gente não tem aula, tá? Então a aula volta na semana seguinte à do carnaval. Ou seja, hoje é dia 12, a nossa próxima aula é dia 25, né? Dia 25, sei. Vou aproveitar aqui, vamos lá, vou fazer a chamadinha aqui, rapidamente. Vou ver agora aqui. Alexandre Flauzino, da Costa Oliveira, não é isso? É o primeiro da lista aqui. Isso aí, professor, tá aí. Então assisti a aula errada. Assisti duas, tá doido? Eu vi que você assistiu minha primeira aula. Pô, você não sabe nem qual matéria que está matriculado, Gô? Não, mas apareceu o link para mim da primeira aula, por isso que eu entrei. Ah, tá, entendi. Então assistiu a primeira toda. Para mim também apareceu, professor. IoT da primeira aula. Não, é porque é o seguinte. Essa semana, por algum motivo, cara, eu apanhei do Teams aqui. Eu tinha criado as aulas que eu já tinha criado, beleza. Eu comecei a criar, as outras aulas que eu comecei a criar, eu mesmo não estava conseguindo entrar nas aulas, não sei por quê, o que aconteceu aqui. Aí eu tive que pegar as aulas que já tinha criado
e estender o tempo dela para poder conseguir abarcar o horário das 2 aulas. Então, essa aula, por exemplo, ficou abarcando o horário da aula anterior também. Porque senão não ia conseguir dar a aula anterior, entendeu? É uma doideira do Teams aqui, até eu conseguir me situar direitinho. Ah, o Teams atualizou, hoje mesmo eu não consegui entrar direito, tá uma merda. Deu uma bagunçada aqui, eu não sei porque eu não estou conseguindo criar as reuniões direito. Espero que, deixa passar o carnaval e acho que o Teams está querendo dar uma descansada. Sinceramente, eu não sou muito a favor do Teams, não. Outros aí são melhorzinhos. Eu gosto do Teams, eu uso no trabalho, no dia a dia, assim, de manhã e tal, e não tenho muito a reclamar dele, não. Mas agora deu esse problema aí, não sei o que foi. Vamos continuando aqui. O Franciele, acho que tá aí, né? Lucas tá aí, né? Lucas. Sim. Luciano, não. Ludmila, não. Matheus tá aí, né? Tô. Tá. Então tá Alexandre, Lucas, Luciano e Matheus, né? Alexandre, Lucas, Luciano e Matheus. Pedro Henrique não, né? E Thiago também não. Beleza. Fechei aqui. Deixa eu parar a gravação, né? Já podia ter parado antes da chamada, né? Pra não ficar... Beleza, pessoal.